Bom dia, Gleice. Bom dia, professora Karina. Bom dia novamente, professora Gleice, tudo bem? Já iniciaremos. Professora Karina, você me ouve bem? Professora Zilda, gostaria de dar um bom dia para o pessoal. Podemos iniciar? Aguardo mais um pouquinho, o pessoal entrar, será? Professora Zilda, acho que não está me ouvindo. Karina continua me ouvindo bem, isso? Obrigado. Professora Isilda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Eu estou bem. Bom dia, professora Karina, tudo bem? Então, nós estamos começando hoje o nosso ciclo de formação na plataforma e ela funciona da seguinte forma. Essa semana, o tema é o engajamento dos alunos. A Neca, ela olha para você. Aí você vai entrar no seu horário de HTPC ou no seu horário livre, né, para poder acessar o curso. Só clicar na turma e entrar no curso. Tá bom? Seja bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, o Oswaldo, ele já é o nosso parceiro há tempos, então ele vai ajudar da melhor forma possível, tá bom? Bom dia, boa formação. Então, obrigado pela apresentação, professora Isilda. Eu já trabalhei com vocês um tempinho atrás e agora estou retomando aqui a formação desses 3 momentos que nós teremos, iniciando hoje com o Aprimora, né? Trazendo as novidades do Aprimora, perfeito?
Eu vou compartilhar aqui o arquivo de apresentação com vocês, tá? Pediria inicialmente que vocês colocassem para mim seu nome completo e o nome da escola ali no chat. E, ao final, eu vou passar também uma lista de frequência para vocês preencherem, para poder gerar depois o certificado. Perfeito? Pode me interromper a qualquer momento para qualquer dúvida relacionada à temática de hoje, tá? Como vai funcionar? Eu vou fazer uma apresentação para a gente retomar alguns itens do Aprimora. Em seguida, eu vou mostrar as novidades do Aprimora que a gente tem na versão 5.0. Perfeito? Obrigado. A professora Gleice já colocou os dados ali. Temos também o professor Márcio. Márcio entrou temporariamente, saiu, retornando, a gente dá mais um bom dia para ele. Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Por favor, a qualquer momento, se vocês tiverem uma dúvida, abre o microfone ou passa aqui no chat. Perfeito? E a gente vai aí conduzindo a formação, tirando as dúvidas de vocês, para a gente ter o melhor momento de formação no dia de hoje. Ok? Então, vou compartilhar aqui a tela para vocês da apresentação. Vejam, como a gente tem algumas novidades do Aprimora, a gente só não pode perder de vista essas novidades entendendo um pouquinho do conceito, né? Sei que vocês já viram anteriormente, né? O que a gente está tentando fazer nesse momento agora é engajar ainda mais os alunos, e tudo que vocês foram acrescentando para a gente de sugestões, a gente foi estudando para agora ter incorporado já nessa versão nova do Aprimora. Tá? Mas é importante que a gente tenha em vista sempre que, né, o Aprimora é um ecossistema adaptativo de aprendizagem, né, ou seja, ele apoia professores, engaja estudantes, favorecendo a aprendizagem, mas partindo sempre de como o aluno está nesse momento. Né? Vocês, melhor do que eu, aí, que estão no dia a dia com os alunos, sabem, né, que diferentes alunos têm diferentes pontos de partida, né? Alguns já estão bem lá na frente, outros estão ali numa situação intermediária, alguns a gente ainda precisa, né, de um apoio diferencial de aprendizagem, às vezes a gente até manda para o reforço, no contraturno, situações assim que mais que provam que a gente tem, né, diferentes necessidades dentro de uma sala de aula, dentro de uma turma, e para isso está o Aprimora, né, para isso está o Aprimora para nos ajudar para que a gente tente levar todos os alunos para uma mesma média, né, de engajamento e aí de aprendizado, tá? Repito para vocês, né? A gente só consegue, o Aprimora só consegue trabalhar com dados a partir do momento que a gente tem alunos utilizando, professores utilizando. E aí que a gente vai conseguir o máximo, né, de obter o máximo de recursos dele. Perfeito? Então, só retomando rapidinho alguns slides aí, né? Lembramos dos benefícios do Aprimora em relação à autonomia do aluno. Lembrem que aquele aluno que ele tem certa dificuldade, quando ele termina uma tarefa, ele já tem outra sugerida pelo Aprimora para continuar o aprendizado, de repente, para retomar algum conteúdo que ficou um pouquinho, né? Que ele não, algum pré-requisito que faltou para ele quando ele resolve uma tarefa, uma atividade avaliativa, tá? E aquele aluno, né? Aquele que sempre diz, professor, professora, terminei, né? Aquele aluno também ele vai receber já pelo próprio Aprimora, quando ele termina uma das atividades, um dos módulos, já vai receber o próximo. Então, ele nunca vai dizer o que eu faço agora. Sempre vai ter o que fazer dali para frente. Perfeito? Lembrando também que a Aprimora não considera o erro um problema, né, mas sempre uma oportunidade de recalcular, muitas vezes um próprio diagnóstico imediato de como esse aluno está, né, e aí podemos corrigir essa rota de aprendizado e até avançar, ok? E também, com isso, a gente respeita os diferentes ritmos de aprendizagem, né? Como já falei para vocês, aquele aluno que ficou um pouquinho para trás, a gente dá conta dele, aquele aluno que tem altas habilidades, né? Também a gente sempre vai ter o que fazer com ele, tá?
o Aprimora vai sugerindo novos conteúdos, novos módulos para esse aluno, ok? Só que vejo que o professor Márcio também já voltou conosco aqui, professora Letícia, do Sacramento, Letícia Sacramento, da Escola Marieta, né? Ok? Karina está digitando, vamos ver qual a mensagem da Karina. Ok. O professor Márcio caiu novamente. Professora Monique, professora Kátia, bom dia. Peço que coloquem seu nome completo e o nome da sua escola no chat. Ok? Retomando, então, para aqueles que chegaram agora, estou fazendo uma breve revisão do conceito do Aprimora e daí eu vou mostrar o Aprimora, a nova versão para vocês, que é o nosso objetivo nesse momento de formação de hoje. Ok? Ok, estou com um problema na minha plataforma, diz a professora Karina. Minha turma não está com alunos que não são meus e meus alunos não conseguem ter acesso, ok? Professora Karina, no final aqui eu vou deixar para vocês um slide da abertura de chamados, perfeito? Você mandando esse chamado, né, indicando, se você puder indicar até quais são esses alunos, né, tanto os que estão na sua turma não estão acessando e aqueles que de repente não são mais seus alunos, né, facilita bastante, ok? Daí o pessoal lá que faz o tratamento de chamado já, né, identifica as situações, tá? Geralmente, o que acontece? A gente não movimenta alunos dentro das turmas, né? Pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não tem acesso direto aos dados dos alunos, né? Respeitando essa legislação. Essa movimentação é feita dentro da escola. Então, muitas vezes, você identificando, professora Karina, quem que é o administrador da escola dos dados do Aprimora, né, de cadastro dentro do Aprimora, do Hub, ela vai conseguir já realocar esses alunos nas turmas corretas. Muitas vezes o aluno sai da turma da manhã, vai para a turma da tarde, a gente precisa, né, que o administrador dos dados do Aprimora dentro da escola, do Hub educacional, né, faça essa movimentação de turma para que ele apareça para os professores corretos, né? Tá bom? Mas no final aqui eu já deixo até o e-mail de chamado para você, né? E eles vão te orientar em relação a isso, tá? Esse chamado vai aqui para o pessoal, né, do educacional, mas aí a gente orienta, né? Provavelmente a orientação nesse caso, né, do que vocês estão me falando, seria o administrador do Aprimora dentro da escola, muitas vezes o secretário escolar. Oswaldo, eu acho que Oi? a Isilda pode comentar, ela levantou a mão, ela sabe a questão dos como é que chama, dos cadastros, sabe? Ah, perfeito. Professora Isilda vai conseguir falar? Karina, você já falou com um administrador da sua escola ou com um orientador pedagógico sobre essa questão? Porque o orientador pedagógico, ele sempre, quando tem o professor coloca uma situação que não está de acordo, ele entra em contato comigo e a gente resolve esse problema. Só que eu não recebi nenhuma informação ainda sobre a sua turma. Se você puder falar com o orientador ou com o administrador, geralmente o administrador é uma pessoa da secretaria ou um professor designado para isso. Tá? E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, inclusive você. O meu ramal é 4888, eu estou à disposição. Obrigada. Ok, então vamos seguir aqui. Então, esses são casos que a professora Isilda já esclareceu, né? Não precisa nem abertura de chamada aí, que vamos encurtar esse caminho, né? Para poder resolver, ok? Só estou reforçando aqui para quem chegou, seu nome completo e escola aqui no chat. Escrevam o seu nome completo. Ok. Pessoal, então, como eu falava para vocês, a gente está aqui fazendo uma rápida revisão dos conceitos da Aprimora para daí mostrar a versão nova, perfeito? Retomamos aqui
ensino personalizado, cada aluno vai seguir uma trilha de aprendizagem diferente dentro da Aprimora, né? Com isso, nós estamos respeitando aquele aluno que está um pouquinho para trás e aquele aluno, de repente, né, que tem altas habilidades, um bom desenvolvimento ali, um bom aprendizado, aprende, né, mais rápido, então também estamos com ele juntos, tá? Mais uma vez, a questão da autonomia e a gamificação. Vamos ver, inclusive, algumas novidades da gamificação nessa versão nova do Aprimora. Sempre gosto dessa charge aqui, né, que ela mostra que o que diz o professor ali na sua cadeira, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Só que os nossos alunos que estão ali representados nesse momento, né? Mas alguns terão mais dificuldade de subir na árvore, alguns talvez nem consigam, como nós, né? Porque a gente precisa identificar a necessidade de cada um e dar um apoio, né? O que eu sempre gosto de dizer, o que a Aprimora faz para nós é ampliar o nosso leque de opções didáticas, né? Aquele aluno, de repente, que em sala de aula, que no reforço, com outros materiais, desculpe, ele não está ainda, né, aprendendo da melhor forma, a gente está ampliando o leque dele, oferecendo, né, tanto o Hub como o Aprimora para isso. Perfeito? Proatividade, construção do pensamento crítico, né? O independência emocional, o aluno não fica aflito, né? Pensando o que eu vou fazer agora, não, ele já tem sempre o caminho, né? E com isso ele constrói a sua própria autoestima, conforme ele vai vencendo os módulos ou repetindo alguns módulos para ter um melhor desenvolvimento, ele também vai se fortalecendo enquanto, né, aluno engajado para também ser protagonista do seu aprendizado. Perfeito? Então, tudo isso aqui a gente já falou anteriormente, mas a questão dos elementos dos jogos, engajamento, motivação e aprendizagem constante. Pessoal, agora eu vou acessar o Hub Educacional, perfeito? Então, nós vamos agora navegar dentro, né, do Hub, a partir dele teremos mais 2 momentos de formação nas próximas semanas, onde a gente vai verificar algumas coisas do próprio Hub, tá? Mas o objetivo de hoje, então, como falei, é ver o novo Aprimora. Então, vamos lá. Compartilhar aqui a nova tela. E aí nós vamos navegar diretamente na plataforma agora. Então, esta tela aqui já é conhecida de vocês. Compartilhando já chega para vocês, ok? Então, é o endereço, né? hub.educacional.com, ok? A partir dele, eu vou colocar aqui o meu e-mail de acesso. Vou avançar e vou colocar a minha senha. Isso vocês fazem aí rotineiramente enquanto estão usando o Hub ou o Aprimora. Perfeito? Vou pegar aqui a minha escola de treinamento. Essa tela aqui já é conhecida de vocês, né? Só vou retomar um pouquinho. Lembre-se sempre que o Aprimora, que é o primeiro ícone aqui em aplicações integradas, é o Aprimora versão do aluno, vamos dizer assim, tá? E a central Aprimora é a do professor, né? Eu estou entrando aqui com o professor, tenho acesso às duas. Por quê? Muitas vezes eu quero ver como que é a navegação do aluno. Ainda mais agora que nós temos as novidades dentro da versão 5.0, então eu quero ver como que o aluno visualiza, né, os conteúdos, as novidades dentro do Aprimora. Então, eu tenho como professor, né, entrando aqui no Aprimora, né, a ver essa visualização e navegação como aluno. Perfeito? A central Aprimora, que é do professor, onde você faz os agendamentos de coisas dentro do Aprimora, né? E aqui nós temos algumas outras aplicações. Então, você tem aqui, por exemplo, o GeoGebra, né? Enfim, no perfil de vocês, de Resende, vocês vão ver outras aplicações, né, que vocês podem fazer uso aí, que o Hub Educacional concentrou, né? Qual que é a ideia de Hub, né? Para a gente retomar lá de trás, uma das primeiras formações que a gente fez. O Hub, ele integra tudo que vocês têm dentro da rede aí de ensino, em relação à tecnologia,
dentro de uma mesma plataforma. Então, você não precisa ter um login e senha para o GeoGebra, um login e senha para a Aprimora, né? É tudo o mesmo login dando acesso a vários aplicativos diferentes. Perfeito? Nas próximas semanas, a gente vai trabalhar com esse menu da lateral aqui, né? Principalmente relatórios de acessos, inteligência de dados, ok? Mas nosso objetivo hoje é mostrar o Aprimora novo. Eu só vou entrar aqui na Central Aprimora para mostrar para vocês, tá? Ela continua exatamente da mesma forma, perfeito? Então, o ambiente do professor, neste momento, não mudou, tá? O que mudou foi o ambiente do aluno. Então, veja aqui, ó, agendamento da mesma forma, tem os diagnósticos, provas, tarefas, acompanhamento em tempo real, o índice, onde o professor ali acessa os módulos, tudo como era antigamente, tá? A grande novidade foi justamente o Aprimora, tá? Que eu estou acompanhando com vocês. Deixa eu fechar aqui a central. E agora, que legal, essa é a nova versão do aluno, tá? Vocês já devem estar visualizando aí. Nós estamos dentro de um submarino e vemos ali na janela do submarino uma ilha na nossa frente, tá? Percebam que agora tem um visual muito mais lúdico para o aluno, tá? E esse visual ele varia de acordo com o ano série do aluno. Então, se eu sou aluno de primeiro ano, se eu sou aluno de segundo, terceiro, quarto, quinto, para cada um dos anos, né, e o ensino fundamental 2, cada ano vai ter uma ilha diferente à frente, um cenário diferente. Então, teoricamente, a cada ano o aluno vai ter um cenário diferente dentro da Aprimora, tá? Isso foi uma mudança feita ali ao longo de alguns anos de pesquisa, né? O pessoal identificou que para engajar mais ainda o aluno, a gente, né, traria algumas novidades em termos de visuais, de navegação dentro da plataforma. Então, queria destacar para vocês aqui o seguinte, ó. Só reforçando isso que eu falei para vocês, né? O visual vai ser de acordo com cada ano série diferente. Primeiro ano vai ser esse visual, segundo ano outro e assim por diante. Cada ilha vai ter um nome que a gente já vai descobrir daqui a pouquinho. Perfeito? Vejo que aqui em cima, vamos dizer que eu já agendei uma aula, ainda não estou, né? Muito, vamos dizer assim, ambientada com o novo layout. Tá? Ainda não tive tempo de para estudar um pouquinho, e eu quero que os alunos voltem para aquela versão antiga do Aprimora. Então, eu tenho aqui, ó, voltar ao layout antigo, não tem qualquer problema, né? A gente pode voltar naquele layout que é um pouquinho mais sisudo, né? Mais quadradinho ali, que é bem parecido com a versão do professor, não tem problema, vocês podem voltar e trabalhar naturalmente naquela versão, tá? Mas depois eu estudei um pouquinho, vou apresentar como novidade para os alunos. Perfeito, basta que você, então, acesse esse layout aqui. Quando você entrar a próxima vez no Aprimora, quando o aluno entrar a próxima vez, né, mesmo que ele tenha clicado voltar ao layout antigo, na próxima vez vai abrir novamente essa versão 5.0. Perfeito? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Por enquanto, não. Heloísa esteve conosco um tempinho aqui. Só dar uma olhadinha se não tem. Ok? Pessoal, e também vocês podem abrir o microfone a qualquer momento e expor sua dúvida. Perfeito? Eu lembro bem, como posso dizer assim, muito forte para mim, que o pessoal de Resende, especificamente, estou no Hub e não tem Aprimora. Perfeito? Também é uma situação, professor, ou professor Alcimar, desculpa, em que a gente pode verificar. Primeira coisa que eu preciso verificar é com o administrador da escola, geralmente o secretário escolar, né, ou a coordenação pedagógica, que administra os dados, né? Então, muitas vezes você não tem Aprimora porque você não está vinculado ou a um ano série, dentro da Aprimora, mas eu tenho minha turma, ok, mas dentro da Aprimora ou você não tem, né, o vínculo, tá?
ou não sendo professor de língua portuguesa ou matemática. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, a princípio, são essas duas Posso, ocorrências. posso só dar a minha opinião, como a professora Isilda comentou, para ele entrar em contato com o ADM da escola, né? Que é a pessoa que pode ser que esteja fazendo, ou na secretaria da escola. E numa situação também, ele pode até falar com a professora Isilda. Ah, tá. Somos da educação infantil. Então, da educação infantil, nesse momento, o Aprimora é do 1º ao 9º, tá? Então, talvez seja por essa questão. Aí vale só conhecer a plataforma, né? Acho que vale conhecer. Obrigada, professor. Professora. Isso. Obrigado, professora Vivi. A gente sempre reforça, né? Esse momento que a gente está fazendo de formação, de apresentar, de repente eu não uso na educação infantil. Você não usa, aprimora, mas você precisa, quando os alunos ali evoluírem do G5, de repente, o que os alunos do primeiro ano estão vendo, né? Eu já vou balizando o meu trabalho por aquilo que os alunos vão ter dali para frente, tá bom? Então, é importante, por isso que a gente acolheu todos aqui nesse momento do Aprimora. O Aprimora, como ele tem atividades ativas, né, tarefas, a prova, e isso não se aplica à educação infantil, né? Ele não está, nesse momento, atendendo esse segmento. Perfeito? Mas é bom estar aqui, né? Que vocês estejam aqui conosco para poder ver em termos de rede, o que a rede está oferecendo de tecnologia, até para a gente, como uma formação, né, ver como que estão funcionando as tecnologias hoje. Perfeito? Então, eu estava aqui na parte voltar ao layout antigo, e eu me referi à situação de que, lá na formação atrás, no acompanhamento que eu fiz em Resende, os professores, especificamente de uma escola, mas né, sempre tinha um professor ali que trabalhava, de repente, com alunos de inclusão, me perguntava, né, Oswaldo, o que tem de recursos de acessibilidade? Na época, eu lembro que eu mostrei alguns recursos do próprio Windows, né? E agora a gente incorporou dentro do Aprimora algumas situações, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a questão do Libras, e aqui eu mostro já para vocês a questão do alto contraste. Muitas vezes o aluno com baixa visão, com alguma dificuldade específica relacionada à visão, né? Com alto contraste, melhora bastante para ele a visualização. Vejam que tem um contraste do preto, né, com o amarelo aqui para ajudar. E também eu posso diminuir ou aumentar o tamanho das letras aqui. Então, tudo aquilo que for texto dentro do Aprimora, né, eu consigo aumentar agora. Perfeito? Então, a gente incorporou e outras novidades virão, né, para frente aí, tá? Mas isso já vai dar um bom up aí para a gente atender ainda melhor nossos alunos de inclusão com questões de surdez e de visão. Perfeito? Pessoal, então, resumindo para vocês, no Aprimora Novo do Aluno, que é a versão 5.0, a gente tem esse menu aqui em cima, que antigamente era aquele menu lateral, né? E com essas novidades. Então, da questão da acessibilidade, ampliar e diminuir o texto, o alto contraste. E nós temos aqui alguns outros ícones. Por exemplo, se eu estou, entre aspas, perdido, né? Estou navegando na versão nova, tal, não sei onde estou, de alguma forma, né? Clicando aqui no inicial, ele volta para essa página onde eu estou dentro do submarino ali, visualizando a ilha à minha frente. Perfeito? Os módulos agora, né? Desculpa, as tarefas estão aqui, né? Então, clicando aqui, eu tenho um novo calendário. Eu lembro também que era um pedido dos professores, né, muito forte, não só em Resende, em outros, né, municípios que usam a Aprimora. Eles queriam, os professores e a coordenação, ter uma visão geral, né? Então, eu tenho agora, na verdade, o aluno, né? Não esqueça que eu estou visualizando como se eu fosse um aluno aqui. Eu tenho uma visão de calendário agora. Então, como é bom entregar para vocês, nessa versão nova, aquilo que vocês pediram para a gente, né? Eu já dou formação há muitos anos da Aprimora, desde a primeira versão lá, né? 2009, mais ou menos, estamos na versão 5 agora. Então, era um pedido, né? E os pedidos foram sendo atendidos, e um deles é esse aqui.
Então, o aluno agora ele tem uma visualização do calendário próximo dos meses seguintes em relação àquilo que ele tem de atividades avaliativas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma tarefa, né? Ela estará marcada aqui no calendário com esses 4 pontinhos aqui, que é o ícone de tarefa. Então, estará em algum momento, né? Depois a gente vai mostrar isso, tá? Como que aparece para o aluno quando eu tiver um agendamento. O diagnóstico são 2 passos e a prova 3 pontinhos, tá? Então, alguém abriu o microfone? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não? Perfeito. Então, essa questão aqui de calendário era um pedido também, né, de visualização dos professores que a gente consegue atender nessa versão nova agora. Legal, né? Então, estão aqui, ó, em tarefas. É como se fosse assim, tudo que o aluno precisa saber do que vai acontecer, que o professor agendou para ele, estará dentro desse calendário, tá bom? E os módulos, né? Ou seja, os conteúdos, agora eles estão nesse ícone de livro aqui em cima, na barra principal ali, tá? E olha que legal, agora o aluno consegue ter uma visão geral, só retomando, né? Para quem não lembra, de repente ainda usa pouquinho, reforço para vocês, a gente só consegue melhorar ainda mais o uso do Aprimora quanto mais vocês usarem, né? A gente precisa de dados, vocês sabem que hoje o que a gente chama até de mineração de dados, né? Buscar os dados. Quanto mais o aluno usa o Aprimora, mais o Aprimora vai entender desse aluno, do perfil do aluno, e vai trazer, né, atividades que tenham mais a ver com o perfil dele. Seja aquele aluno que está um pouquinho para trás ainda, né? Que a gente precisa dar um apoio maior, ou que é aquele aluno que está mais à frente. Quanto mais ele usa o Aprimora, mais o Aprimora entende, né, e dá aquilo que ele precisa, tá? Mas o aluno ele tem liberdade de navegar dentro do Aprimora, né, de acordo com o gosto dele. Ah, professor, quer dizer que um aluno do terceiro ano ele pode ver as coisas do quinto? Pode, né? Ah, mas não tem problema? Não tem problema. Por quê? Se o aluno for tentar fazer alguma coisa do quinto ano, né, e de repente ele, nossa, está meio difícil, ele vai voltar para o cantinho dele, vai tentar as coisas do quarto e vai voltar para o cantinho dele de terceiro. E se é aquele aluno altas habilidades, de repente, que está bem à frente em termos de aprendizagem, de desenvolvimento de habilidades, ele também vai conseguir, né, entre aspas, fuçar em outras coisas do Aprimora. E nunca acaba, não se preocupe, nossa, o meu aluno está no terceiro, já esgotou as coisas do quinto. Não, né? Tem bastante coisa, muitos módulos, mas se em algum momento ele chegar nesse ponto de o Aprimora sugerir alguma coisa que está lá na frente para ele, né? De repente, sou aluno do terceiro ano, né? Estou indo tão bem, estou no nível, entre aspas, avançado, a gente já vai ver essas mudanças do nível também, tá? Se eu estou bem à frente, o Aprimora já vai me sugerir também coisas à frente, tá? E se eu sou um aluno do terceiro ano, mas está faltando alguma coisa que é pré-requisito lá de segundo, o Aprimora também vai trazer para mim como sugestão. Assim como o professor tem liberdade também, né, de repente, de tendo feito um diagnóstico, sugerir coisas de outros anos série para ele, tá? A gente chama de níveis aqui. Então, por exemplo, o aluno ele pode ir para o nível seguinte. Por que a gente não chama de ano série aqui? Justamente para o aluno que está no terceiro ano e encontrar alguma coisa que seja do nível 2, para a gente não dizer para ele não sentiu, para a família não sentir que ele está voltando para trás, né? Na verdade, é um nível de aprendizagem que equivale ao ano sério, tá? Então, nível 1, primeiro ano, nível 2, segundo, e assim por diante. Perfeito? Mas o aluno aqui, ele tem essa novidade de poder ele mesmo pesquisar. Então, eu quero ver alguma coisa, enquanto aluno, eu quero ver alguma coisa de matemática. Eu sou aluno do nível 3, mas eu quero ver o nível 4, né? E eu quero ver aqueles módulos que eu não iniciei ainda. Olhem que legal. Eu consigo agora, então, filtrar diretamente na minha tela de módulos como aluno, né, aqueles módulos que têm mais a ver comigo. Inclusive, eu posso fazer alguma pesquisa aqui por termo também.
tá? Posso colocar subtração, adição e assim por diante, e buscar aquilo que tem mais a ver. De repente, vocês têm aí no cantinho, na sala de vocês, né? Aquele aluno que gosta muito de multiplicação, é show de bola em Olimpíadas de Matemática, assim por diante. Então, ele pode vir aqui e buscar atividades de multiplicação. Perfeito? E aqui ele vai mostrar, então, né? Se eu deixar aqui todos os filtros, né? Desculpa, sem filtros, né? Eu limpei os filtros aqui. Ele vai mostrar no próprio card aqui, ó, que não está iniciado ainda, que está em progresso, né? Que está um módulo, né? Um conteúdo já trabalhado, já concluído, o aluno já fez todas as atividades, as tarefas dentro daquele módulo, então ele vai mostrar dentro do próprio card aqui, tá? Vocês perceberam que eu estou aqui com os cards com alto contraste, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos voltar. Olá. Perceberam bem? Eu deixei temporariamente assim, justamente para reforçar para vocês. O aluno com baixa visão, né? Aquele aluno com outra dificuldade de leitura por conta da visão, agora ele tem esse recurso que dá uma boa mudada na tela para ele, tá? Do visual. Perfeito? Deixa eu ver se temos alguma dúvida aqui no chat. Por enquanto, não. Podem abrir o microfone ou escrever no chat sua dúvida. Ok? Pessoal, além disso, nós teremos em breve aqui algumas outras novidades, tá? Justamente para engajar o nosso aluno. Deixa eu entrar num nível aqui. Deixa eu pegar aqui, língua portuguesa, do nível 3 aqui. Autor de livro, tá? Eu vou entrar, então, aqui no módulo, tá? E para quem já usa a Aprimora, lembra que antigamente, como que acontecia? Quando eu ia resolver um módulo, ele clicava e ele tinha a tarefa, né, avaliativa, aquilo que o professor havia agendado para ele, já estava ali em destaque, né? Era aquilo que o aluno ia fazer primeiro e, terminando o módulo, ele recebia, tendo ido bem ou não naquela atividade, naquela tarefa, ele recebia alguns conteúdos extras. Agora, esses conteúdos eles estão em destaque aqui, ó. Então, o aluno já pode começar a exploração de um módulo vendo o conteúdo antes, tá? Então, aqui, ó, puxa vida, eu vou resolver esse conteúdo aqui, essa tarefa, que é autor de livro, mas eu não sei o que é um autor de livro. Então, eu posso dar uma olhadinha antes nos conteúdos aqui para me embasar. Ou seja, é como se o aluno estivesse estudando um pouquinho, né, para daí resolver a questão em si. Perfeito? Vou entrar aqui no iniciar. Ó. Só lembrando que ali em cima tinha a questão do gabarito, porque eu estou visualizando como sendo um professor-aluno. Por isso que tem ali. Para o aluno não tinha, não. Não teria, né? Pessoal, uma outra novidade está dentro dos módulos aqui. O que acontecia antigamente? Lembro que tinha aqui em cima uma trilha, né, umas bolinhas, e essa bolinha ficava com um visto, né, verdinho ali, ok, o aluno terminou aquela questão, ou tinha aquelas questões da trilha de tratamento do erro, que a gente chamava. Então, ele descia de nível, né, recebia um X, descia de nível, e estava num caminho paralelo, resolvendo ali outras questões relacionadas, até que ele acertasse e voltasse para a trilha principal. A gente foi, ao longo do tempo, percebendo que, inclusive, eu lembro da fala de um professor, né, ele falou assim para mim, eu falo para o aluno acertar tudo na primeira vez, porque senão ele ganha mais questões, né? Então, ele dizia para o seu aluno, acerte já, senão você vai ter que resolver mais 2 questões, pelo menos. Então, isso, de alguma forma, dificultava para o aluno, né, a questão daquilo que é mais importante para a gente, que é o aprendizado. Então, a gente tirou aquela trilha e colocamos aqui uma barra de, como posso dizer assim, uma barra de conclusão dessa tarefa aqui. Tá? Vamos dar uma navegada aqui, a gente já entende um pouquinho mais disso. Na capa de um livro há várias informações importantes, então vou responder essa questão aqui. Tá?
Quem que é o autor, desculpa, quem que é o nome de quem escreveu essa história? Ou seja, quem é autor desse livro chamado O Menino e a Rolinha? É o Jorge Fernando dos Santos. Então, vamos colocar aqui Jorge Fernando e percebam aqui o que vai acontecer na nossa barra. Olá! Se eu acertei, pessoal, ele já vai preencher bastante nessa barra, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer se eu errar. Então, eu tenho aqui um outro livro, né? O autor é o Adriano Messias, mas intencionalmente aqui eu vou dizer que é o positivo, o autor do livro, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu andei na barra, mas um pouquinho. Então, o aluno percebe que ele foi um pouquinho para frente, ele tentou resolver a questão, mas não conseguiu, ele andou menos. Opa, mas eu quero andar, né, bastante a cada vez. Então, isso faz com que o aluno perceba que ele precisa se dedicar, prestar um pouquinho mais de atenção e tudo mais para poder avançar. Perfeito? Vou aqui na próxima, deixa eu dar uma olhadinha no chat, nenhuma questão por enquanto. E vejam que, tendo errado aqui, né, ele me sugeriu já um conteúdo, como acontecia anteriormente, né, ele errou um conteúdo, desculpa, ele errou uma questão, o Aprimora já traz um conteúdo para ele assistir, para ele poder, de repente, né, se engajar melhor, se motivar mais, estudar um pouquinho mais para a próxima questão ele acertar, ok? Então, essa questão aqui é uma questão de tratamento do erro. O aluno errou a questão, né, andou um pouquinho só e agora recebeu um conteúdo para estudar e agora ele voltou para as questões, né? São questões similares àquela que ele errou. O que é o autor do livro aqui, né? É o nosso amigo Rogério Coelho. Então, vou colocar Rogério Coelho, verifico resposta. Acertei, percebam que eu andei mais um pouquinho aqui, porque eu estou ainda naquelas questões de tratamento do erro. Perfeito? Uma outra novidade que temos aqui também para atender justamente alunos de inclusão é o Libras. Tá? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Na primeira vez que a gente acessa, pode demorar um pouquinho, tá? Ele está carregando a aplicação aqui, depois fica permanente ali dentro, ok? Olha que legal, pessoal. Então, nós temos o nosso amigo aqui, tá? Fazer aqui, vou pular essa introdução, tá? E nós conseguimos aqui, então, interagir com esse nosso personagem. Nós temos aqui outras opções de personagem, a Rosana, o Guga, que o aluno pode, né, se identificar melhor com um deles, ok? Eu tenho aqui a opção de um tradutor incorporado para qualquer texto, de repente, então, autor de... Opa, só clicar aqui. Eu posso colocar um texto aqui e fazer a tradução, ele faz a tradução em Libras, tá? Por que não está digitando aqui? Opa, no intervalo vou ter que dar uma olhadinha nessa parte aqui. Só trocar o personagem para ver se não é questão do personagem em si. Deixar o Ícaro aqui. Opa, eu vou recortar isso, que por enquanto não está deixando eu digitar dentro da caixinha aqui, ok? Mas digitando aqui, pedindo a tradução, ele já vai trazer para a gente a tradução em Libras daquele texto que eu colocar ali. Perfeito? E eu tenho algumas outras configurações aqui, ó, nesse ícone de engrenagem, né? Então, eu posso trazer, inclusive, né, o Libras, vocês sabem que tem aquelas questões de variação, né? Eu posso trazer uma que esteja mais adequada aí, né, a minha regionalidade, onde estou presente, tá? Regionalismo, a posição na tela, eu posso deixar do livro embaixo, ou então deixar um pouquinho mais opaco o nosso personagem aqui, tá? Vamos aqui, ó, novamente, para vocês perceberem a questão da opacidade do personagem. Está mostrando mais a tela ao fundo, tá bom?
Então, vamos deixar aqui 100%. Ó, muda esse fundo do personagem conforme a opacidade que eu deixo. Perfeito? Pessoal, nós temos mais 5 minutos. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque ali para mim no chat ou abram o seu microfone. Ei! Pessoal, se eu não estou esquecendo nada. Vamos, então, usar agora o nosso Libras aqui dentro, né? Só fechar aqui. Abrir novamente. Situação aqui. Ele não está. O avatar perfeito. E aqui embaixo, uma última funcionalidade é de eu colocar, ativar a legenda. Enquanto o personagem está fazendo, né, a tradução em Libras, também tem uma associação ao texto que ele está trabalhando naquele momento, tá bom? Então, assim que funciona o nosso VLibras incorporado agora dentro do Aprimora. Perfeito? E eu posso deixar também, né, em tela cheia, né, ou seja, somente o personagem falando com a gente ali, ou algum aluno que tem alguma dificuldade também de, né, de visualização, ele pode usar esse recurso ali. Perfeito? Eu acho que está com alguma questãozinha, já vou reportar. Ó, agora tá, abriu aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, se eu quero... Aquilo que eu falei para vocês, ó, a questão da legenda, viram aqui, ó, né, ele está junto à legenda, além da leitura em Libras. Perfeito? Então, esse recurso está aqui e eu posso acionar a qualquer momento ele para fazer a leitura aqui da tela. Tá? Eu vou reportar essa questão do tradutor e que não está, eu não estou conseguindo aqui neste momento, eu pus o ícone aqui e ele faz a leitura da questão. Pessoal, neste momento, tá, o VLibras ele ainda não consegue fazer a leitura de imagens, tá? A gente vai evoluir para isso, mas por enquanto ele faz a leitura de texto. Perfeito? Ok. Então vamos lá. Ver o que mais eu tenho para mostrar para vocês aqui. Nós temos aí 3 minutos. Nós temos uma questão muito importante. Eu vou acessar só como aluno aqui, agora aluno mesmo, tá? E daí eu consigo visualizar. Aqui eu consigo visualizar a nossa nova companheira aí dentro do Aprimora. Então, só vou sair aqui, vou compartilhar para vocês e vou entrar como aluno agora, tá? Vou compartilhar aqui novamente a tela do Hub. Só mais alguns minutinhos aí. E eu vou entrar aqui como um aluno agora. Aqui, a Lu Rezende, 5. Ok. Estou acessando como um aluno puro agora, né? Não sou mais um professor-aluno. Só pegar a escola aqui, que é a Escola Treinamento Rezende. Já vai carregar para a gente. Treinamento Rezende. Então, estou entrando aqui como um aluno agora, ok? Vou entrar no módulo qualquer aqui, dentro do Aprimora. Já está carregando aí para vocês, só aguarda um pouquinho. Vou pegar o módulo aqui. Que tem uma novidade bem legal para vocês, não posso deixar de falar, tá? Assunto tratado no cartaz. Ok, esse aqui, vou refazer aqui. Olha que legal, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso momento de formação. Vamos dizer que o aluno ele tem alguma dúvida. Aqui, nesse momento, o professor, né, está em atendimento com uma outra criança na turma,
eu posso conversar com uma ferramenta de inteligência artificial aqui, ó. Não sei o que fazer, tá? Fazer. E aí a nossa Maria, olha, Maria, né? E a inteligência artificial, até a criatividade no nome dela aí. Então, ela vai ajudar o aluno, ela não vai dar resposta, mas vai ajudar o aluno a responder a questão. Então, olá, vamos explorar junto o tema do folheto sobre os cuidados com as enchentes, né? Conversando com a Maria até que ele consiga resolver a questão, tá? Então, é algo muito legal que chegou agora para ajudar os alunos e também ajudar o professor, né, aí no uso do Aprimora. Tá? Então, são essas grandes novidades do visual, o Velibras e também a Maria, que é a inteligência artificial. Perfeito? No próximo momento, a gente dá mais uma olhadinha na Maria. Agora, nós precisamos encerrar aqui. Eu só vou colocar para vocês a questão da avaliação e formulário de presença aqui para vocês, tá? Agradeço o momento que vocês disponibilizaram aí para estar comigo hoje. Daqui a pouquinho já estarei na outra turma, então só peço que vocês abram o QR Code com o seu leitor de QR Code celular, tá? E respondam aí a uma pesquisa de satisfação e formulário de frequência, tá bom? Ver se eu consigo colocar para vocês aqui.